Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler o capítulo 4 de Daniel, onde fala de um sonho que Nabucodonosor teve e que ninguém conseguiu interpretar, nem um sábio, nenhum daqueles homens mais importantes daquele reino. E aí, Daniel é chamado para interpretar aquele sonho. Sonho este que está dizendo exatamente que Nabucodonosor, um rei idólatra, promíscuo, um rei que não levava desaforo para casa. Ele vinha para cima para dar o que vier, ele não queria saber. Se ele não gostasse de uma coisa, ele pegava aquela pessoa, ele matava, tirava os olhos ou transpassava uma espada. Então era um homem muito sanguinário. Um homem que conseguiu um grande império, uma grande realização. A Babilônia naquela época era um império que dominava todos os lugares naquela época. A Babilônia realmente era uma grande cidade que está dentre as quais uma das 7 maravilhas, principalmente o jardim, a 7 maravilhas da humanidade, certo? Então, a Babilônia era a Babilônia. Como a gente muito bem sabe, o profeta Jeremias havia profetizado que o povo iria para a Babilônia e ali ficaria 70 anos. Deus permitiu isso. E que o homem fosse sofrer na mão daquele homem sanguinário, um homem sem Deus, um homem que se achava Deus. Ele era o Deus. E ai daquele que o desafiasse. Ele se sentia Deus. Era um homem muito perverso. Até que, em um dado momento, Deus vai quebrar ele. E Deus dá um sonho para ele de uma grande árvore que chegava com as suas folhagens até o céu. Era um grande resplendor e que dava frutos. E que os animais ficavam por baixo tomando aquela sombra, aquele refrigério. E ele achava muito maravilhoso no sonho, e ele ficou realmente assim, exaltado com aquele sonho, porque era um grande resplendor. Contudo, apareceu também um anjo do Senhor para dizer que o Nabucodonosor ficaria como os animais, comeria como os animais por 7 tempos, que significa 7 anos. Quando você lê no verso 25 do capítulo 4, está dizendo: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e eles te farão comer a erva como bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Irmãos, palavra muito interessante. Quantas pessoas
no decorrer da história, se achou Deus, se achou acima de tudo e de todos. Quantos homens! Mas todos eles foram quebrados por Deus. Essa mensagem está dizendo algo para nós, para a nossa época. Tem muita gente que se acha Deus. Quando você lê lá em 2 Tessalonicenses, está dizendo também que o homem vai querer sentar no templo, querendo ser Deus. Então o homem está dizendo, ninguém de maneira alguma se engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, a gente percebe o quanto que o homem, muitas vezes, quer ser o mandatário de tudo e de todos. E não é dessa forma que funcionam as coisas. Deus, ele vai quebrar Nabucodonosor naquele momento. Porque um dia ele está ali na janela, depois que Daniel havia interpretado, um tempo depois, e ele começa a se exaltar ali naquela janela, dizendo, olha que reinado, olha o que eu fiz com os meus braços, eu sou poderoso, eu fiz, eu faço, eu conquisto. Aí Deus vai falar, essa noite mesmo, você comerá entre os bichos. E assim aconteceu. Deus quebrou o homem mais poderoso daquela época, o homem mais temido daquela época. Deus quebrou, porque Deus é Deus, Deus é o Criador do céu e da terra, e não há outro Deus. Quem é o homem para desafiar a Deus? Quem é o homem para humilhar o seu semelhante? Quem é o homem? O homem não é nada. Aí quando a gente vai em 2 Tessalonicenses, está dizendo, e ele assentará no trono, querendo ser Deus, parecendo ser Deus. Em toda época foi assim. Em toda época da história humana, o homem se exaltou. O homem queria ser Deus. O homem pisou em cima do outro. Quando a gente vê a história do Império Romano, não é diferente. Quantos homens, quantos cristãos foram mortos na arena, na boca de leões, por puro prazer de um tirano, querendo ser maior, querendo ser Deus. Quantos acontece? Mas parece que o homem não aprendeu a lição. O homem não pode desafiar a Deus com essa magnitude, porque Deus é o Criador. Nós estamos na condição de glorificar a Deus e não querer ser maior que Deus. A gente já conhece a história do começo, lá de Gênesis, quando houve a queda humana. A queda humana nada mais foi do que o homem querendo ser maior que Deus. E durante toda a história sempre foi assim. O próprio anjo caído foi assim. E por isso, irmãos, hoje, mais do que nunca, nós temos que entender a realidade. O que está se passando no nosso mundo.
As pessoas perderam a noção do tempo e do espaço. As pessoas não entendem o quão grave é uma situação dessa natureza. Você vê que Deus, ele quebrou Nabucodonosor e por 7 anos ele se tornou bicho. Ele foi comer com os animais, com as suas unhas, parecendo um vampiro. A gente lê essa palavra do capítulo 4 de Daniel e a gente observa que Deus, na hora certa, no momento certo, ele desce com justiça. Ele foi grande até um certo ponto, aquele imperador. Ele fez e aconteceu. Ele humilhou e pisou em cima de tudo e de todos. Ele escravizou várias nações, vários reinos na época. Pelo prazer. Mas Deus está dizendo para nós hoje, nós mortais, nós seres humanos, que a gente tem que aprender com a palavra, entender o que Deus quer dizer com essa palavra para os nossos dias. Deus levantou aquele homem, mas aquele homem queria ser maior que Deus. E por isso Deus quebrou ele, e ele ficou por 7 anos comendo com os animais. Mas no final ele teve que se prostrar diante de Deus, ele se arrependeu, e Deus chegou até o ponto, ele é o meu servo. No final, quando ele voltou depois dos 7 anos, ele voltou glorificando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele glorificou. Ele voltou a reinar outra vez, numa situação de normalidade. Mas Deus teve que quebrar essa pessoa. Porque ninguém jamais pode desafiar o Senhor dos Exércitos. Ninguém pode fazer isso. Seja em que época, que momento for da história. Ninguém pode fazer isso. Então por isso que nós temos que observar, entender a realidade que nós estamos vivendo. Nós temos que orar, buscar o poder de Deus e não ficar naquele momento de tranquilidade, achando que não precisa, porque eu sou melhor que os outros. Essa situação que estou falando, ela acontece em vários níveis, até mesmo dentro da sua própria casa. Dentro da casa de uma pessoa, ou dentro de uma grande indústria, seja o que for, tem muitas pessoas que agem dessa forma, se acha o todo-poderoso e que acha que não precisa de nada e de ninguém, e que vira as costas para o Deus Todo-Poderoso. Então vamos procurar entender. Hoje Deus está dando essa mensagem nesta noite para nós entendermos que o homem não é nada se ele não buscar o seu Criador. O homem não é nada. Fique com essa palavra, irmãos. Fique com essa palavra em nome de Jesus. E não esqueça de dar o seu like, compartilhar, se inscrever nesse canal. Dá uma força pra gente. Ok? Fique na paz.